Olá, seja bem-vindo ao canal Glória na Terra. Hoje eu quero falar com você sobre a fenda da rocha. Sabe, a Bíblia diz lá em Êxodo 33, 18, diz assim: Então ele disse, aqui está falando de Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. É Moisés falando, com o Senhor. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aqui, fenda da penha, fala penha é penhasco, tem a ver com rocha também, outras versões falam fenda da rocha. Então, o Senhor, ele falou, ele atendeu ao pedido de Moisés. Moisés falou, Deus, me mostra a tua glória. E aí a Bíblia diz que o Senhor respondeu para ele e falou, olha, ninguém pode ver minha glória e ficar vivo, mas eu vou passar, sobre você toda a minha bondade, e tem um lugar que eu preciso te colocar para você ver isso, é na fenda da rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo, Então o Senhor, ele tem um lugar, para que a gente possa perceber a bondade dele, nós temos que estar nesse lugar, na fenda da rocha. Pensa numa rocha e uma fenda, em que você fica ali escondido, nesse lugar. Essa é a fenda da rocha, no lugar onde nós temos acesso à bondade do Senhor. Sabe, tudo que você está vivendo difícil e você não está conseguindo ver a bondade do Senhor, às vezes é porque você não está na fenda da rocha, Então esse lugar, a fenda da rocha é um lugar onde nós vemos a bondade do Senhor. Mas eu quero ler outro texto com você. Lá em Jeremias 13, diz assim, Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-te sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai a Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai a Eufrates e toma o cinto que te ordenei e escondestes ali. Fui a Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como esse cinto para que nada preste. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Sabe, meu irmão, aqui em Jeremias 13, Deus, ele queria mostrar algo para Jeremias, mas, aleluia, Deus às vezes ele mostra pra gente na prática, para que a gente entenda de uma maneira mais palpável, sabe, real. Então o que ele falou para Jeremias? Olha, pega um cinto e ata aos lombos. E aí ele colocou ali, ficou um tempo, daqui a pouco Deus falou, olha, agora tira esse cinto, coloca, vai lá no rio Eufrates e coloca ali na fenda de uma rocha. E aí ele pegou dentro do rio, o rio, ele fala da palavra de Deus, eu já vou falar disso. E aí Deus falou para ele, olha, coloca esse cinto ali na fenda da rocha. E aí passaram muitos dias,
né? Isso fala de um tempo de permanência no Senhor, de permanência na fenda da rocha. E aí a Bíblia diz que esse cinto apodreceu. Quando Deus mandou ele tirar ali da fenda da rocha, ele teve que cavar. Olha só como ele colocou fundo. Então ele teve que cavar e ele pegou o cinto e aí já estava apodrecido e não servia para nada. E aí Deus falou com ele: olha, assim eu vou fazer apodrecer a soberba de Judá e de Jerusalém. Então, sabe o que acontece? Se nós permanecermos na fenda da rocha, se nós permanecermos nesse lugar, né, em Cristo e na palavra, sendo ali molhado pela palavra durante um tempo, sabe? Isso fala de constância, isso fala de permanência. Se eu permanecer ali na fenda da rocha, eu vou estar cada vez mais profundo ali na fenda dessa rocha. E aí a Bíblia fala tanto, né, lá de Moisés, que eu posso ver a bondade do Senhor, mas aqui diz que Deus pode fazer apodrecer o meu orgulho, que Deus pode fazer apodrecer o meu pecado, sabe? Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Eu posso, se eu estiver nesse lugar da fenda da rocha, eu posso ter o perdão dos meus pecados, os meus pecados podem apodrecer, sabe? O Senhor me limpar, porque Ele quer atar a gente como um cinto no lombo, sabe? Como, né? Ele fala que, olha, eu disse, assim fiz apegar-se a mim, a casa de Israel, para ser o meu povo, sabe? O que Deus deseja é que nós sejamos, né, o povo dele, ele seja o nosso Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos estar na fenda da rocha. E aí, na fenda da rocha, a gente vê a bondade do Senhor, mas se a gente começar a se molhar na palavra, o Senhor vai conseguir também apodrecer os nossos pecados. Aleluia! Meu querido, isso é muito poderoso. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa buscar estar nesse lugar que é na fenda da rocha, que é Cristo, sabe? É buscar Cristo, buscar entender, né, quem é Ele. Aleluia! Eu quero ler outro texto com você. Lá em 1 Pedro 2, vamos comigo. 1 Pedro 2, de 1 a 8. Diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja-vos dado crescimento para a salvação, se é que tendes experiência de que o Senhor é bom. Olha só, como que a gente experimenta que o Senhor é bom? É na fenda da rocha. É nesse lugar em Cristo, chegando-vos para ele a pedra que vive, olha só, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que foram postos. Meu irmão, o Senhor é a pedra, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a pedra, Ele é a rocha. Nós precisamos estar nele para acessar ao Senhor. O primeiro passo é acreditar nisso. Para eu ver a bondade do Senhor, para eu ter perdão dos meus pecados e ver eles apodrecidos, eu preciso acreditar que existe um lugar em Cristo para eu estar,
né? Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e se ele é pedra, nós somos pedra. A Bíblia diz aqui, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual. Nós, para sermos edificados, nós precisamos da palavra, nós precisamos estar dentro desse rio, sabe? E aí sermos ali, deixarmos, sabe, essa água nos purificar realmente, sabe? Firmar o que precisa ser firmado, sabe? E apodrecer o que precisa, né, ser apodrecido. E aí diz aqui que a pedra que é Cristo, né, ela é uma pedra angular, é uma pedra de edificação para aqueles que creem e obedecem, mas para os descrentes ela é pedra de tropeço, sabe? Porque naquilo que não vai edificar, eu vou tropeçar. Porque o diabo, ele não tem alicerce. Então ele usa as coisas de Deus. Quer ver um exemplo? Pedro, a Bíblia diz que Pedro, né, Jesus começou a perguntar aos discípulos quem era ele, né, quem as pessoas diziam, depois os discípulos, e aí a Bíblia diz que Pedro falou, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí a Bíblia diz que falou, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito, né? E a Bíblia diz que Deus estabeleceu Pedro ali como pedra de edificação, né? E aí logo depois, no mesmo texto, um pouco depois, você vai ver Pedro sendo levado pelo inimigo a uma pedra de tropeço, porque a Bíblia diz que Jesus começou a falar sobre o sofrimento dele, e aí quando ele começou a falar sobre o sofrimento dele, né, Pedro falou assim, não, você não vai passar por isso. E aí Jesus teve que falar com ele, arreda-te para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque quando ele foi estabelecido como pedra de edificação, né? Se você fosse imaginar, o Satanás podia entrar ali em qualquer um, né? Menos em Pedro, até que tinha acabado de ser cheio, né, do Espírito, mas não, porque o diabo ele não tem alicerce. Então ele vai usar aquela pedra de edificação para ser uma pedra de tropeço, para tentar fazer a gente tropeçar naquilo. Então a Bíblia diz aqui que Jesus ele foi estabelecido como essa rocha, sabe? E se nós não buscarmos sermos edificados por ela, nós vamos tropeçarmos nela. E nós seremos levados, né, à morte eterna. Então nós precisamos entender que o Senhor, que Cristo é essa rocha, e nós precisamos estar na fenda da rocha, sabe? E aí a Bíblia diz que que Jesus falou, né, para aquele povo lá, que falou assim, olha, eu destruo esse templo e construo em 3 dias. E as pessoas ali falaram, isso foi construído em 40 anos. E aí ele falou, e aí a Bíblia vai explicar que Jesus, na verdade, estava falando do seu corpo. E aí, em Colossenses 1:18, diz assim, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e foi pregado para toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe o que está dizendo aqui? Que Jesus, ele foi o primeiro de tudo. E aí ele é o cabeça do corpo, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tivesse, né, a primazia. E aí diz aqui que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, para reconciliar. Aleluia. O que aconteceu na cruz, né?
A carne do Senhor, ela morreu. A carne do Senhor foi rasgada do lado. Sabe o que é isso, meu irmão? É a rocha. É a rocha sendo quebrada. A rocha sendo fendida para nós entrarmos, sabe, nessa fenda, na fenda da rocha, para que nós pudéssemos ter acesso, sermos reconciliados com Deus, sabe? Porque o pecado nos separou de Deus, mas Jesus, aleluia, Jesus a rocha firme, a rocha, aleluia, essa rocha que abriu, que foi fendida na cruz, que foi rasgada, para que nós pudéssemos entrar nessa fenda e termos acesso ao Senhor. E aí diz aqui que mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, sim, dentro da fenda da rocha, meu irmão, o meu pecado é destruído, eu percebo a bondade do Senhor, o meu pecado apodrece, e aí eu posso me apresentar a ele santo, inculpável, irrepreensível, se eu estiver nesse lugar, na fenda da rocha, sabe? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sabe o que eu preciso? Eu preciso de fé, eu preciso acreditar nisso, eu preciso acreditar nesse sacrifício de Jesus por mim e por você, sabe? Que nos fez esse lugar, essa fenda, que abriu a fenda nessa rocha angular, nessa rocha fiel, sabe? E aí nesse lugar, aleluia, nesse lugar é que eu preciso estar e permanecer e ser alicerçado. Sabe? Porque aí quando o Senhor voltar, aí eu quero ler mais um texto com você. A Bíblia diz, lá em Cantares 2, diz assim, 2:10, levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. A voz da rolinha ouve-se em nossa terra, a figueira começou a dar os seus figos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pela fenda dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. O Senhor, quando ele estava falando sobre esse lugar da fenda da rocha, ele estava comunicando ao meu coração que essa aqui é a volta do Senhor, sabe? Que falando, ele levanta, Deus buscando a noiva dele, sabe? Isso aqui que o inverno se foi, a chuva se foi, aí já aparecem as flores, é o novo jardim, sabe? É o Senhor renovando o jardim, aleluia. E aí diz aqui, vem, formosa minha, pomba minha, que anda onde? Aonde estava andando essa pomba? Aonde estava andando essa igreja, essa noiva? Era na fenda da rocha, era escondida nas rochas, aleluia. Sabe? E aí diz aqui, vem, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, aleluia. Isso aqui é quando o Senhor voltar, sabe? Quando Jesus vier buscar a noiva dele, ela vai estar andando aonde? Na fenda da rocha, sabe? É nesse lugar, sabe? É na palavra, é se lavando na palavra. É nesse lugar em Cristo, sabe, ali no seu secreto, é falando, com o Senhor, sabe, para estar nesse lugar. Então, eu queria te encorajar hoje, queria te encorajar a entrar, sabe, nessa fenda da rocha, a entrar nessa palavra, a mergulhar, sabe, para que você possa ver a bondade do Senhor e para que você possa ver aquele pecado que você luta há tanto tempo, sabe, aquelas coisas que você não consegue vencer e realmente com as suas mãos você não vai conseguir vencer. Você precisa estar na fenda da rocha, na palavra, dentro do rio, aleluia, do rio Eufrates. Qual é o rio Eufrates, meu irmão? É o rio que estava lá no Jardim do Éden, sabe? Isso é muito maravilhoso, que você possa, decidir ter fé, acreditar que existe um lugar em Deus para você, que foi aberto para que você pudesse ter acesso a esse lugar e perceber a bondade do Senhor e ter perdão para os seus pecados. Então, em nome de Jesus, se renda, creia no Senhor de todo o seu coração e se entregue e entre nesse lugar, na fenda da rocha, sua vida vai ser transformada.